Olá, professores e professoras, sejam todos novamente bem-vindos ao percurso formativo Ciências Humanas no contexto do Currículo Paulista. Eu sou o Danilo, PEC de História e Sociologia, e estarei novamente com vocês em mais essa etapa do nosso percurso. Hoje iremos tratar a respeito do processo de avaliação da aprendizagem. A exemplo do que foi feito nas formações anteriores, a formação de hoje também está separada em dois blocos, o 6.1 e o 6.2, porém teremos uma diferença. Os dois blocos de hoje eles serão blocos teóricos, tendo em vista que o processo de avaliação da aprendizagem é um dos processos mais complexos da nossa didática dentro da sala de aula. Dito isso, eu desejo a todos uma boa formação. Professores, então nós vamos conversar agora a respeito do processo de avaliação da aprendizagem. Para essa formação de hoje, nós vamos usar a teoria da avaliação mediadora, que é uma teoria aí da Jussara Hoffmann. Antes de darmos início aí propriamente às teorias que tratam a respeito da avaliação mediadora, eu queria convidar vocês a assistir comigo um vídeo curtinho aí para a gente ter uma primeira reflexão a respeito do processo de avaliação, a respeito aí também de qual é o papel da escola. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o segundo grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem Puxa vida. Então, professores, quando nós assistimos esse vídeo, eu acho que a gente precisa pensar em algumas questões, né? Porque ele fica falando, eu vou para a escola para tirar boas notas, depois eu passo de série para tirar boas notas, para ir para a faculdade tirar boas notas, e eu estudo mais para tirar boas notas para poder ir para a pós-graduação, depois eu tenho um filho para mandar ele para a escola e tirar boas notas. E aí fica parecendo que a escola se resume a tirar boas notas. E a gente sabe que o papel da escola não é esse, né? A gente vem construindo isso ao longo desse percurso. E quando a gente fala sobre nota, nós automaticamente estamos falando sobre avaliar os nossos estudantes. E eu acho que a pergunta principal a respeito do processo de avaliação da aprendizagem é o avaliar para quê? Por que eu estou avaliando o meu aluno? Por que eu estou avaliando desse jeito? Por que eu estou avaliando nesse momento? Qual é o objetivo de avaliar? É só para tirar a nota? A avaliação ela serve exclusivamente para eu poder preencher lá o meu diário e colocar quanto que o meu aluno tirou na prova? Eu costumo dizer que a nota ela é a expressão numérica da avaliação, é a parte burocrática da avaliação. Mas o processo avaliativo ele vai muito além disso. Claro que essa etapa de dar a nota, preencher o diário, fazer essa questão burocrática que nós temos que fazer, também faz parte do processo avaliativo. Mas é importante que nós não fiquemos somente presos a isso, né? A nota ela é a parte burocrática, vamos dizer assim, que a nota é a parte burocrática do processo avaliativo, mas avaliar vai muito além disso. E aí é a respeito disso que a Jussara Hoffmann vai trazer para a gente o conceito de avaliação mediadora. Então, professores, antes de entendermos, exatamente como que funciona esse processo avaliativo, nós vamos primeiro entender o que a Jussara Hoffmann pensa por avaliação, Então ela vai passar para a gente que a avaliação nada mais é do que um conjunto de procedimentos que se estendem aí por um longo período de tempo de caráter múltiplo. Como assim? A avaliação, para Jussara Hoffmann, ela não acontece de uma única maneira.
O ato de avaliar, todos nós sabemos, aí teoricamente o que isso significa, né? Mas para a Jussara Hoffmann, o avaliar necessita aí de várias ferramentas que precisam acontecer ao longo do tempo, ou seja, ela não entende a avaliação como sendo algo que aconteça somente no final do bimestre, ou que aconteça, por exemplo, somente uma vez. Quando a gente fala, né, sobre avaliação diagnóstica, por exemplo, comumente nós pensamos na avaliação diagnóstica no início do ano, ou lá no retorno, né, no início do semestre, por exemplo. Mas ela não vai entender dessa maneira. Ela vai entender, por exemplo, a avaliação diagnóstica como algo que também se constrói ao passar do tempo. Então, acho que é importante nós já termos claro isso, que avaliar é algo construído ao longo do tempo e que carece de várias ferramentas. A Jussara Hoffmann entende aí como sendo inviável você trabalhar um semestre inteiro, por exemplo, com os estudantes e sempre avaliá-los da mesma maneira, porque ela entende a avaliação como um processo aí de caráter múltiplo. E também ela vai pontuar para nós que o processo avaliativo ele tem uma intenção muito clara. Qual é a intenção desse processo? Observar o que ela vai chamar de aprendiz, né, que é o nosso estudante. A partir dessa observação, nós vamos fazer a análise para entender o que está acontecendo no processo de ensino-aprendizagem e a partir disso nós vamos promover oportunidades de aprendizagem, que é aquela famosa correção de rumos. E aí ela pontua algo muito interessante para nós, né, quando ela fala: não se pode dizer que se avaliou porque se observou algo do aluno, ou denominar por avaliação apenas a correção de sua tarefa ou teste e o registro das notas, porque nesse caso não houve a mediação, ou seja, a intervenção pedagógica decorrente da interpretação das tarefas, uma ação pedagógica desafiadora e favorecedora à superação intelectual dos alunos. Então, o que ela está pontuando para nós? Quando eu realizo a avaliação do meu estudante, quando eu paro para fazer essa avaliação, eu tenho um objeto de estudo ali, que é o estudante e a avaliação que ele vai produzir. O ato de só corrigir a avaliação foi o que nós comentamos lá no início da formação, né? O ato de só você corrigir aquela tarefa para preencher a nota no diário não necessariamente se caracteriza como um ato avaliativo mesmo. Porque o avaliar pressupõe interpretar aqueles dados que o aluno está me apresentando. Então, por exemplo, eu, professor de sociologia, trabalhei aí o conceito de fato social do Durkheim lá no ensino médio. E aí eu vou fazer uma avaliação sobre fato social. E aí na minha turma de 40 estudantes, desses 40 aí, 30 foram muito bem, né? Tiveram resultado satisfatório e outros 10 não. Corrigi, preenchi a etapa burocrática lá no diário e agora, parou aí? Só corrigir, a gente, né, segue aí como se nada tivesse acontecido? Não. A Jussara Hoffmann vai entender que esse produto necessita aí da análise para que em cima dessa análise seja feita aí a correção de rumos para tentar entender o porquê que essas crianças não entenderam esse conteúdo, por exemplo, né? E aí também é importante pensar que o processo avaliativo, ele se desenvolve concomitante ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Ou seja, não dá para a avaliação acontecer uma vez só no bimestre. Então, por exemplo, nós temos agora a prova paulista, que ela é uma prova bimestral, né? Nós tivemos a prova paulista do primeiro bimestre, estamos aí já chegando na prova paulista do segundo bimestre, e ela é uma avaliação dentre outras que nós, enquanto professores, temos que fazer com os nossos estudantes, né? Então a gente não pode pensar, por exemplo, que seria possível eu trabalhar um bimestre inteiro e eu avaliar o meu aluno só através da prova paulista.
Isso não significa que a prova seja mal feita ou que ela não seja útil. Significa que ela por si só não basta. Ela é mais um instrumento que nós temos aí para fazer a análise, né, do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. E aí pensar, por exemplo, vou usar esse exemplo da prova paulista agora, e pensar, por exemplo, naqueles resultados que a prova me mostra, o que isso significa? Significa só o que o aluno sabe ou deixa de saber? Ou ela quer me dizer algo mais do que só me mostrar o número, né? Quando a gente vai fazer a análise desses dados, o que eu vou analisar? Vou fazer uma análise puramente quantitativa ou eu vou fazer uma análise qualitativa? E aí eu pergunto uma outra coisa. Para eu fazer uma análise qualitativa da prova paulista, ela por si só basta? Eu creio que não. Eu creio que eu preciso aliar as minhas avaliações que eu construí ao longo do bimestre junto com o resultado que a prova paulista me apresenta. E também é importante pensar, né, também nessa prova paulista, que acontece uma vez só no bimestre, porque a Jussara Hoffmann ela coloca para a gente: para que o processo avaliativo tenha sentido, as propostas educativas precisam estar articuladas em termos de gradação e complexidade. Então, se eu penso, por exemplo, somente na prova paulista como um objeto de avaliação ao longo do bimestre, qual é o grau de complexidade que eu avaliei o meu estudante durante 2, 3 meses, durante um semestre que seja? A avaliação, ela precisa ter níveis diferentes de complexidade. E quando a gente fala de níveis diferentes de complexidade, a gente não está falando que esse nível acontece dentro de uma única avaliação específica. Eu avalio de maneiras diferentes ao longo do bimestre para ir testando mesmo o meu aluno, para entender aí em que momento que ele se encontra, até onde eu consigo ir com esse aluno, o que eu preciso recuperar, o que eu já posso aprofundar. E tudo isso só é possível se você tem um processo avaliativo que acontece ao longo do tempo e que se apresenta ao nosso estudante aí de maneiras diversas, com níveis de complexidade diversos, para que a gente possa propor aí os desafios para os nossos estudantes. E aí a Jussara Hoffmann, ela vai apresentar para nós que o ato de avaliar, ele é construído como uma ação em 3 tempos. Então, primeiro nós temos a admiração, depois a reflexão e, por fim, a reconstrução. Então, vamos passar tópico por tópico aqui, que essa parte aqui ela é bem tranquila porque ela diz respeito ao que nós acabamos de conversar, né? Então, a primeira etapa, admiração. Esse é o tempo, então, de aprender a observar, a registrar, reunir dados, ler tarefas, escutar crianças e jovens, acompanhar brincadeiras, conversar com as famílias e ouvir outros professores. É interessante pensarmos nesse momento da admiração como algo que também é construído ao longo do processo de aprendizagem. Quando ela está falando para a gente da admiração, né, da observação, não basta eu pedir uma redação sobre placas tectônicas. Vou ler a redação, ponto, parou aí. Não. O observar, a admiração, está passando aí por várias etapas. Então ela coloca ali, né? Aprender a observar, registrar. Importante você ter as suas anotações, para além das suas anotações de diário, você fazer o acompanhamento, né, do pedagógico do seu estudante, reunir esses dados, né, acompanhar mesmo o desenvolvimento da turma, fazer a leitura das tarefas, como nós sempre fazemos, escutar o que essa criança e esse adolescente tem a dizer, porque muitas vezes ele não consegue se expressar de maneira escrita, mas em uma conversa que você tem com a turma, eles acabam pontuando algumas questões para a gente, que é importante a gente ter essa escuta ativa, né? Conversar com a família em reunião de pais, por exemplo, e muito importante, conversar com outros professores. Isso é uma etapa muito importante desse momento da admiração, porque é na conversa entre pares que a gente consegue ter uma visão cada vez mais global do nosso estudante. E aí, a partir do momento que nós concluímos essa etapa da admiração, nós vamos para a reflexão.
refletir acerca do momento de educação em que o aluno se encontra, o que não significa enunciar resultados definitivos, mas descrever etapas de um caminho que se percorre, paradas de um trem sempre em movimento. A reflexão nada mais é do que o momento que você entende o que está acontecendo com aquela turma, com aquele estudante, enfim, com aquela situação de aprendizagem. Então, por exemplo, a gente pega uma aula de filosofia onde está se trabalhando Kant. E aí, né, Kant é uma coisa complexa, não é uma coisa fácil. Trabalhei com a turma aí durante 2 semanas. Foram 2 semanas falando sobre Kant. E aí eu entendi que agora é momento de avaliar, para entender o que está acontecendo. Fiz o momento da admiração, né, tivemos aulas dialogadas, registrei algumas coisas que eu fui observando ao longo do bimestre, coletei aí, pedi um teste, por exemplo, uma prova de múltipla escolha, e aí agora eu fiz a análise disso. E aí eu percebi que aquela turma inteira apresentou dificuldades no Kant, nas teorias do Kant. A reflexão é justamente isso, é fazer com que eu entenda, olha, eu trabalhei 3 conceitos do Kant e eu percebi que a turma só entendeu o primeiro. Os outros 2, eles não conseguiram acompanhar. Eu entendi o momento de educação em que o aluno se encontra. Eu entendi dentro do processo de ensino-aprendizagem em que momento que essa turma está. E aí, a partir disso, eu parto para a reconstrução. O que fazemos agora para entender a necessidade do sujeito admirado que viemos a conhecer? É a correção de rumos. Eu entendi que a minha turma do conceito, dentro do conceito do Kant, de 3 tópicos que nós trabalhamos, eles só entenderam o primeiro, mas eu trabalhei o segundo e o terceiro. E agora? O que eu vou fazer para ter essa retomada? Qual é a correção de rumos que vai ser necessária para a gente poder dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem? Então percebam que a Jussara Hoffmann, ela sempre coloca o movimento avaliativo como um movimento reflexivo por parte do professor. Para a Jussara Hoffmann, o professor é fundamental dentro desse processo avaliativo. Ele é a figura insubstituível da avaliação. E ela entende a avaliação como sendo uma avaliação mediadora. O que significa a avaliação mediadora? Aí eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, porque a avaliação mediadora ela é construída em cima da teoria da avaliação formativa. O que é a avaliação formativa? A avaliação formativa é aquela avaliação que permite ao estudante que ele também se situe dentro do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. É aquela questão de você fez lá a avaliação, enfim, avaliou lá o estudante de diversas maneiras, e aí você deu a devolutiva para a turma, e a devolutiva ela é construída de tal maneira que permite que o estudante entenda a sua própria fragilidade. Então, por exemplo, eu estou trabalhando história com os meus alunos, eu estou falando sobre República do Café com Leite. Estou falando lá sobre República do Café com Leite com a minha turma. E aí, fiz lá, né, a construção lá da situação de aprendizagem, trabalhei os objetos de conhecimento, as habilidades, tal, fiz a avaliação do meu estudante, dei a devolutiva dessa avaliação, e aí a avaliação formativa, ela entende que essa devolutiva vai permitir que o estudante, a partir da avaliação, perceba a sua dificuldade dentro daquele conteúdo. Então, por exemplo, eu, Danilo, recebi a devolutiva da minha avaliação sobre República do Café com Leite, e aí eu entendi que a minha dificuldade, por exemplo, é entender, eu não consegui entender os arranjos políticos que aconteciam dentro desse período histórico do Brasil. Então eu já sei que a minha dificuldade é essa. E aí o que eu, enquanto aluno, preciso agora para melhorar nesse quesito? É importante a avaliação formativa ser entendida
como um movimento que situa o próprio estudante dentro do processo, né, de ensino-aprendizagem, do seu próprio processo de ensino-aprendizagem. E aí a Jussara Hoffmann vai falar para a gente o seguinte: a avaliação formativa vai acontecer a partir do momento que nós temos a avaliação mediadora, né? São coisas ali que casam, né? Que estão ali lado a lado dentro da teoria do processo de avaliar. Por quê? A Jussara Hoffmann entende que o estudante ele não tem o nível de maturidade necessária para se situar de maneira autônoma dentro do processo de avaliação. E aí é interessante a postura mediadora do professor. É o professor que vai atribuir significados a esse processo avaliativo, de modo que permita ao estudante se situar dentro desse processo. Como assim? Eu vou ler esses trechos que estão aqui no slide, porque esse movimento que passa da avaliação formativa para a mediadora, ele é bem complexo. Então ela coloca o seguinte: a essência da concepção formativa está no envolvimento do professor com os alunos e na tomada de consciência acerca do seu comprometimento com o progresso deles em termos de aprendizagens, na importância e natureza da intervenção pedagógica. A visão formativa parte do pressuposto de que sem a orientação de alguém que tenha maturidade para tal, sem desafios cognitivos adequados, é altamente improvável que os alunos venham a adquirir de maneira mais significativa possível os conhecimentos necessários para o seu desenvolvimento. Isto é, sem que ocorra o processo de mediação. No meu entender, é essencial a postura mediadora do professor, que pode fazer toda a diferença em avaliação formativa. Então ela vai falar para a gente isso, olha, a avaliação formativa ela vai situar aí professor e estudante nessa relação dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas sem alguém que tenha maturidade necessária, sem alguém que proponha os desafios adequados, sem essa postura de mediar, o estudante não vai conseguir se situar dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. O professor precisa mediar isso. E aí ela vai citar, por exemplo, o Vygotsky para falar sobre isso. Ela coloca ali, em Vygotsky, o conceito de mediação é central em termos do desenvolvimento humano como processo sócio-histórico. Como sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos do conhecimento. Esse acesso é mediado por elementos mediadores, a partir dos quais se dá a transposição dos significados do mundo real para o seu pensamento. Então ela vai falar o seguinte: o estudante por si só, quando ele pega a avaliação, ele não tem maturidade para entender exatamente o que aquilo significa. Existe uma cultura avaliativa também, né? Que entende a avaliação como só nota. Eu me lembro muitas vezes quando eu estava na escola, que por muitas vezes eu recebia uma nota 3, 4, 5, 6, enfim, né? E ficava por isso. Então eu entendia, por exemplo, se eu tirava 10 em uma prova de matemática, eu, enquanto aluno, eu entendia o quê? Que eu tinha aprendido tudo o que eu precisava em matemática. Se eu tirava 3 em geografia, eu entendia o quê? Que eu não tinha aprendido praticamente nada em geografia. E na verdade não é isso. Não significava que o 10 eu tinha aprendido tudo, como também não significava que o 3 eu não tinha aprendido nada. O que faltava nessa devolutiva? A mediação. A fala, e essa mediação, eu entendo que nós temos 40 alunos por turma, né? Não dá para eu ir mesa em mesa, aluno por aluno e dar esse feedback particular. Mas faltou essa mediação no sentido de parar a turma, dar essa devolutiva, apresentar todas as questões, pegar as dificuldades que a turma teve como um todo e pontuar. Eu lembro que quando eu estava na coordenação pedagógica de uma escola, eu sempre tinha a fala com os professores, né? Principalmente quando tinha a prova da AP,
que eu sempre falava, olha, precisa fazer a devolutiva com os alunos. Porque muitas vezes na prova da AP, por exemplo, os alunos vinham reclamar na coordenação e falavam, olha, caiu tal coisa na prova, mas o professor não passou isso pra gente. E aí gerava toda aquela confusão. E aí quando eu ia conversar com o professor, não era nada disso. Não era o aluno que estava errado, o aluno não estava acusando o professor de nada, ele estava fazendo um questionamento. E o professor também não estava errado, ele tinha trabalhado esse conceito. O que faltou? A mediação. Mostrar para o aluno ali naquela correção da AP, por exemplo, né, que aquele conteúdo, aquela habilidade que estava sendo cobrada na AP tinha sido trabalhada. Mas qual tinha sido a dificuldade da turma naquilo? E aí, a partir disso aí, construir o movimento mediador. E isso, a Jussara Hoffmann dá um puxão de orelha muito importante na gente. Inclusive, eu me senti puxado a orelha também, porque muitas vezes isso aconteceu comigo, quando eu estava em sala de aula. Ela coloca ali, né? Aplicar vários testes ao longo de um bimestre, mas corrigir todos eles ao final, por exemplo, é um procedimento classificatório. Eu me lembro que às vezes eu chegava, né, na sala e os alunos falavam, professor, já corrigiu a prova? Eu falava, não. Aí passava uma outra semana e agora? Eu falava, não. Outra semana e agora? Ainda não. Então, de nada adiantou eu dar 30 avaliações, 500 avaliações que seja ao longo do bimestre, se eu só corrigir isso ao final, porque não acompanhou o processo de avaliar, a reflexão, né, o processo em 3 etapas lá, não acompanhou o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. Então é importante também fazer essa gestão de tempo de modo que eu não me sobrecarregue de tantas avaliações que eu não consiga dar conta de fazer o principal da avaliação, que é mediar a partir da reflexão em cima dos resultados. E aí ela vai pontuar para a gente, por exemplo, que ao contrário de uma concepção mais tradicionalista, na avaliação mediadora, o erro, ele faz parte. Então, o erro ele não é passível de exclusão, errou, não presta. Muito pelo contrário. Ela coloca ali, né, o erro ele é um elemento fundamental à produção do conhecimento pelo ser humano. Todos nós erramos. E é a partir do que nós erramos que nós reconstruímos aquilo que nós temos. Então, ela vai entender que na avaliação mediadora, quando o aluno erra, não estou falando que a gente tem que ignorar o erro e dar 10 e, né, vida que segue, não é isso. Mas quando ela fala para a gente que o erro ele é algo positivo dentro da concepção mediadora, ela está falando para a gente, olha, é o erro que vai mostrar para você o que está acontecendo. Porque se você está um bimestre inteiro falando e os alunos estão tirando 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 o tempo todo, alguma coisa está acontecendo. Tem alguma falha nesse processo avaliativo. Talvez não esteja se trabalhando níveis de complexidades adequados, não esteja se estimulando o desafio aos estudantes. Então, ela pontua para a gente que o erro precisa acontecer dentro do processo avaliativo. O erro faz parte dessa construção, né? E aí, quando ela fala de avaliação mediadora, ela está falando que para mediar, nós precisamos acompanhar. Acompanhar pode ser definido por favorecer e não simplesmente por estar junto a. Ou seja, o acompanhamento do processo de construção de conhecimento implica favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir investigações, proporcionar vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua ampliação do saber. Não significa acompanhar todas as suas ações e tarefas para dizer que está ou não apto em uma determinada matéria. Significa, sim, responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu ir além. O acompanhar é você estar próximo. O estar próximo
não necessariamente é ficar do lado da carteira dele enquanto ele está fazendo uma prova, por exemplo. Mas quando você está aplicando uma avaliação, você está observando a turma, às vezes tem aquela questão do olhar fiscalizador, né? Ele está colando, ele não está colando. E às vezes a postura do aluno ao longo daquela avaliação já nos diz muito. Você passa uma prova em dupla, por exemplo, e nessa dupla você vai ver vários cenários. Tem uma dupla que está dialogando super bem, debatendo, construindo, tal, você vê que a coisa ali está fluindo. Uma outra dupla, você percebe que dos dois, só tem um aluno que está comandando ali o processo avaliativo, o outro não está entendendo muito bem o que está acontecendo. E tem uma outra dupla que está completamente perdida, não sabe o que precisa fazer ali para dar conta do que está acontecendo. Isso é acompanhar. Isso é fazer uma acompanhação do que está, um acompanhamento do que está acontecendo. Eu me lembro que eu tive um professor de matemática no ensino médio que ele me dava uma avaliação diferente da avaliação dos demais, né, dos demais alunos da turma. Por quê? No processo avaliativo dele, nesse processo de acompanhar, ele me dava um instrumento avaliativo que favorecia o meu desenvolvimento pedagógico dentro daquela questão da matemática. E aí poderia ser uma avaliação mais difícil, uma avaliação mais fácil. O fato era diferente. Por quê? Ele estava fazendo um acompanhamento da turma, conseguia fazer aí até determinado ponto um acompanhamento individual dos estudantes e a partir disso ele oferecia ferramentas que favoreciam o desenvolvimento pedagógico da nossa turma. Então, quando ela fala de avaliação mediadora, ela está falando isso para a gente. Ela está falando, olha, o processo avaliativo, ele precisa acontecer de modo que o professor, a partir da reflexão dos resultados da turma dele, propicie aos estudantes ferramentas que vão orientá-lo de maneira melhor ao longo do seu processo de ensino-aprendizagem. Ela vai entender aí a avaliação mediadora como aquilo que se opõe, né, que ela coloca ali, que se opõe ao paradigma sentencioso. A avaliação, para Jussara Hoffmann, não serve para falar se o aluno sabe ou deixa de saber. A avaliação é uma etapa do processo de ensino-aprendizagem. Ela é parte do desenvolvimento cognitivo do aluno. Então, a avaliação não está para falar se ele sabe ou deixa de saber. A avaliação está para falar, olha, talvez seja necessário corrigir o rumo aqui em determinado momento. A avaliação está a esse serviço. Então, para a gente concluir nessa primeira etapa da nossa formação de hoje, a Jussara Hoffmann, ela reforça muito esse papel mediador do professor, né? Porque a gente precisa pensar o que é mediar. Mediar é mostrar o caminho, é facilitar. Né? O facilitar, quando ela nos fala, não significa que eu preciso passar uma avaliação fácil para o meu estudante. O facilitar é você buscar, até escreve ali, né? O papel do avaliador mediador é o de buscar a convergência máxima de significados e aproximar o entendimento dos estudantes a partir do de processos dialógicos e interativos. Então, quando ela fala de mediar, ela está falando de atribuir significado, ela está falando de mostrar o caminho, de pegar a dificuldade que o meu aluno tem e trabalhar em cima disso. E mostrar para ele, olha, você tirou 4 na prova de sociologia. O que isso significa? O que esse 4 significa? Significa que você não aprendeu nada? Não, não significa isso. Significa que você apresentou tais dificuldades aqui. Significa que a nossa turma aqui, o terceiro B, está com dificuldade em tal coisa. Seria interessante que nós pudéssemos caminhar aí para um outro lado. E isso é papel insubstituível do professor, que é o que ela escreve aqui para a gente, né? Tanto para Piaget quanto para Vygotsky, eles fundamentam o papel insubstituível do educador na construção do conhecimento, defendendo a importância da interação adulto-criança
e criança como desencadeadora dos processos de aprendizagem e de desenvolvimento. Eu gosto muito da Jussara Hoffmann porque ela pontua a importância do professor dentro desse processo mediador. Percebam que sem a nossa análise, sem a nossa reflexão, sem a escuta ativa, sem o olhar atento do professor, nada disso é possível. Então, quando a gente fala de mediar, de avaliação mediadora, ela está falando sobre esse processo reflexivo. Ela está falando para a gente, olha, vamos pegar a prova paulista, vamos analisar as habilidades em defasagem, vamos pegar os gráficos, as porcentagens, mas e agora? O que eu faço com isso? O que eu preciso pontuar para o aluno em cima disso, né? Vamos situar o nosso estudante dentro do processo avaliativo. Então, a avaliação mediadora, ela se apresenta dessa maneira. E para finalizar, é importante dizer também que a avaliação mediadora, ela não exclui a avaliação tradicional, por exemplo. Quando ela está falando de avaliação mediadora, ela não está falando que eu não posso aplicar uma prova de múltipla escolha que parece que tem um formato de vestibular. Não tem problema. A avaliação é uma etapa de caráter múltiplo. O problema é, eu vou avaliar só dessa maneira? A Jussara Hoffmann vai pontuar para a gente essa questão. Por exemplo, eu tive um estudante, quando eu dava aula no terceiro ano do ensino médio, da aula de sociologia, né? Esse aluno, ele se expressava oralmente muito bem. Ele era muito bom com as palavras, de falar, mas na hora de escrever, já ele apresentava muita dificuldade. Então, o que a avaliação mediadora vai pontuar para a gente? Tudo bem, eu sei que ele sabe, né? Porque falando ele é ótimo, mas na hora de escrever ele não vai tão bem assim, né? Não precisaria ir melhor. O que eu fazia com esse estudante? Eu falava para ele, olha, escreve no papel como você falaria. Não tem problema. Você falaria uma gíria, escreve a gíria no papel. Vamos seguir assim. E aí ele, né, começou a escrever dessa maneira. Eu sou professor de sociologia, né? Eu não sei corrigir um texto assim como um professor de língua portuguesa corrige. Claro que de maneira geral a gente consegue ter esse direcionamento, mas não tão bem quanto um professor de língua portuguesa. E o que eu fazia com as produções desse aluno? Eu levava até a professora de língua portuguesa, pontuava para ela o que eu tinha enxergado, que esse aluno era um aluno muito bom, ele tinha um entendimento dos conteúdos, mas ele não sabia, ele tinha muita dificuldade para botar isso no papel. E nós fizemos um trabalho em cima desse estudante, trabalhando a escrita dele. E aí nós pontuamos as dificuldades dele, nós falamos das etapas que ele precisava melhorar, onde que ele errava, o que ele estava apresentando dificuldade. E aí a coisa foi acontecendo de tal maneira que quando nós chegamos no final do ano, ele já tinha apresentado uma evolução da escrita muito boa. Isso é mediar. Isso é fazer uma avaliação mediadora. Percebam, nós não jogamos fora todo o conhecimento que ele apresentou para a gente, nós vimos o erro dele, a dificuldade dele, e a partir disso nós fizemos uma análise, uma reflexão, corrigimos rumos, traçamos estratégias novas, situamos ele das dificuldades dele, e a partir disso foi se trabalhando aí de maneiras diversas o processo de avaliação desse aluno. Então, quando a gente fala de mediar, a gente está falando do professor tendo aí um papel, como, né, a Jussara Hoffmann cita o Piaget e o Vygotsky, tendo um papel, o professor assumindo um papel insubstituível dentro desse processo de avaliação. Então, a gente para por aqui essa primeira etapa da nossa formação de hoje, porque avaliar é difícil, é uma coisa muito complexa, e eu encontro vocês aí na etapa 2 da nossa formação de hoje.